mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí uma dinâmica que eu tenho certeza que você vai amar e a sua turma com certeza também, claro, né, pessoal? E, bem, o que é que você vai precisar para essa dinâmica? Apenas, novamente, a nossa famosa caixinha de fósforo, mas você nem imagina, não tem nem ideia do que tem aqui dentro. E aí você vai fazer justamente esse suspense quando você for fazer aí essa dinâmica com a sua turma, tá? Faz esse suspense. No final da dinâmica eu mostro para você também ter esse gostinho de suspense. O que é que tem aqui dentro? E não é palito. Tá certo? Bom, pessoal, antes de mais nada, de eu ensinar para você como que você vai trabalhar aí essa dinâmica, não esquece, deixa aí a sua curtida, tá? O seu like. Se não é inscrito ainda, assiste, segue o canal, mas ainda não se inscreveu, abençoa, deixa a sua curtida, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Porque ajuda muito, inclusive, ao YouTube reconhecer o conteúdo que é relevante. Então, se você acha que ele é relevante, vamos ajudar aí o canal a crescer, amém? Bom, pessoal, uma novidade é que nós estamos aí com o canal no Telegram. Então, se você tem Telegram, colocou Telegram, saiu do Telegram, não sabe como mexer no Telegram, então essa é a hora. Tem um link aqui abaixo, tá? Nas notificações, clica e vai me seguir lá no Telegram para você ficar sabendo de todas as novidades aí em primeira mão, tá certo? E falando em novidades, a nossa novidade é que agora em setembro nós começamos com um quadro novo, tá? Se você me segue no Instagram, com certeza você já percebeu aí, né, que tem coisa nova aí na área, tá bom? Então, é isso aí. Então, povo, vamos deixar de conversa e vamos lá para a nossa dinâmica, tá certo? Bem, então, o texto que acompanha, né, que você vai fazer essa dinâmica, se encontra lá em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 53 até o 58, tá certo? Então, vamos lá? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vem entre nós todas as suas irmãs? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Pessoal, pode ser que esse capítulo não diga muita coisa para você, tá? Mas se você observar direitinho aí no versículo 55, veja que Jesus, ele fazia muitos milagres. Jesus fazia coisas maravilhosas. As pessoas ficavam encantadas. Jesus tinha acabado de proferir algumas parábolas e Jesus, sempre que estava em algum local, o que nós vemos? Jesus curava. Jesus curava os cegos, curava os mancos, ele expulsava os demônios, enfim, Jesus fazia muitas coisas. Jesus tinha compaixão no seu coração e assim ele basicamente distribuía muitos milagres, né, na vida daquelas pessoas. O que ocorre é que as pessoas ficavam tão encantadas e a gente vê aqui nesse texto justamente, né, eles começavam a perguntar entre si. Veja, Jesus é o Filho de Deus, né, do Deus Altíssimo. Mas eles perguntavam o quê? Eles traziam Jesus à terra. E eles perguntavam: esse não é o filho de José? E não são os seus irmãos? E citavam o nome dos irmãos. E as suas irmãs não vivem conosco? Ou seja, ele não é uma pessoa normal, igual a todos nós aqui? Que homem é esse que faz todos esses milagres? E aí, veja, nós sabemos que Jesus, filho de Maria, e foi concebido através do Espírito Santo de Deus. José era o pai dele adotivo, o pai de coração. Só que aqueles homens, eles estavam focando não no sobrenatural de Deus, certo? Mas eles estavam focando naquela questão terrena. E veja, quando ou quando a gente estuda esse texto, se você gosta de filmes como eu, você já deve ter assistido Matrix, né?
Observe bem que o primeiro filme, esse filme Matrix, normalmente eles falavam o quê? Aqueles agentes que estavam, né, perseguindo aquele que se chamava Neo, mas que também tinha um nome, né, um nome que era conhecido justamente para que não fizesse os poderes que ele poderia realizar. É só uma, né, fugir um pouquinho assim, mas é só para uma ilustração para você que gosta de filme igual a mim, tentar entender aonde que eu quero chegar. É justamente isso, trazendo a essa ideia terrena. Não, Jesus, esse que é o filho de José, ele não pode fazer milagres. Ou seja, ele iria limitando Deus, né? Colocando algumas barreiras, colocando ou levantando alguns muros, né? Ele não pode fazer isso. Ele não pode agir dessa maneira como ele tem visto. Tem algo aí. Então, Jesus, nesse momento, ele coloca, então, essa fala que nós acabamos de ler. No verso 57, justamente o que se diz é que eles se escandalizavam. Se escandalizavam, né? E Jesus, então, ele coloca que não há profeta sem honra, né? A não ser na sua casa. E era o que estava acontecendo ali naquele momento. E o versículo chave, né? O versículo que tem tudo a ver com a nossa dinâmica, que é o versículo 58, quando diz, isso é muito forte, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E não fez muitos, né? Tudo que Jesus poderia fazer, ele não fez, porque aqueles homens agiram com incredulidade. Colocaram limites no Senhor, colocaram alguns requisitos. Ele é filho de José. Nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos as suas irmãs, nós sabemos da vida dele. Ou seja, foi colocando várias imposições e tudo isso justamente gerando, né, a incredulidade, a falta de fé, porque é a fé que move o coração de Deus, né? Quando nós temos fé, é que Jesus realiza os milagres que ele pode realizar. Aí você me pergunta, mas Sandra, e onde é que entra essa bendita caixinha? Essa caixinha, da mesma forma que você está curioso, a sua turma vai estar. E aí você vai dizer, você vai perguntar. Pessoal, vocês estão curiosos com essa caixinha, né? O que foi que nós, olha a pergunta, o que foi que nós acabamos de estudar agora? O que foi que nós vimos nesse texto? A respeito de que se trata esse texto? Deixa o pessoal falar. Eu não sei o que eles vão responder, tá? Não sei o que você está pensando agora para responder, mas eu suponho que eles podem dizer, né? Normalmente eles vão dizer, olha, nós estamos, o que a gente percebeu aqui nesse texto é que Deus, ele queria fazer muito mais. Ele poderia fazer muito mais, mas ele foi impossibilitado, porque aqueles homens estavam sendo incrédulos, né? Deixa o pessoal falar e cada um vai dar a sua versão. Ao final, então, né, que você já tiver ouvido todos e supostamente você, é bem possível que baseado nas respostas, você também extraia alguma outra pergunta, tá? Fique bem atento, porque se houver outras perguntas, baseado nas respostas, você vai lançando. Porque o importante na célula, na dinâmica, é que haja reflexões, que haja realmente perguntas e respostas, tá? E aí você já ouviu, já falou, aquela coisa bem gostosa, aquela discussão bem legal mesmo. Aí você vai falar justamente, pessoal, tem tudo a ver, é isso aí. Vocês entenderam direitinho o que a gente acabou de estudar. E o que acontece é que essa caixinha aqui representa as nossas limitações. Essa caixinha aqui representa o que nós fazemos com Deus, né? Nós pegamos um Deus que é tão poderoso, um Deus que quer atuar de forma miraculosa em nossas vidas, de forma maravilhosa, porque não tem como medir Deus, mas é isso que nós fazemos. Foi isso que aqueles homens, os vizinhos de Jesus, fizeram, aqueles que conheciam Jesus. Obviamente, Jesus, sim, realizou milagres, mas não realizou mais por causa da incredulidade. E aí é justamente o que você vai falar sobre essa caixinha. Essa caixinha é o simbolismo do que nós costumamos fazer com
o Senhor. Nós colocamos o Senhor aqui dentro, né? O poder de Deus está aqui dentro. Mas tem alguma coisa aqui dentro? Tem, eu sei que você está curioso. E ó, façam com uma folha de papel menor, tá? Porque eu fiz com uma folha de papel ofício, ficou um pouquinho difícil de dobrar, mas aí vocês fazem com a metade da folha. Aqui foi só para representação. O que é que nós colocamos dentro dessa caixinha? Tá vendo? Você vai colocar na folha de papel para escrever Deus. E aí você vai colocar Deus e o seu poder. E aí eu coloquei essas tiras aqui, ó, esses riscos, mas é justamente representando como nós limitamos o poder do Senhor, como nós aprisionamos aquele que tem todo o poder e que quer realizar milagres na minha vida e na sua vida. Amém, pessoal? Jesus, né? A Bíblia fala, né? Ele não realizou mais por causa da incredulidade. Será que nós temos agido igual a esses homens, a essas pessoas? Será que o nosso coração verdadeiramente está aberto para a atuação de Deus? Será que realmente nós conseguimos enxergar o Deus poderoso, né? O nosso Deus, como esse Deus que tem tudo sob controle, que tem tudo nas mãos para realizar algo muito mais além daquilo que eu posso imaginar? Será que é essa visão que eu tenho de Deus? Ou será que eu tenho limitado Deus? Não limite Deus. Deus diz para nós, não me limite. Que essa palavra tenha sido poderosa na sua vida e eu peço a você, se você fizer tirar fotografia da sua célula, você então me marca no Instagram, que eu vou amar saber que você fez e que você me marcou. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.